Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 2 de setembro de 2024, uma segunda-feira. Aqui é o Fanta e estamos começando mais um vídeo aqui para assinatura. Pessoal, a ideia desse vídeo é o seguinte: eu ia escrever tudo no acompanhamento de abertura, porém, confesso que para escrever eu ainda não estou inspirado e eu não quero deixar vocês sem conteúdo. Então, eu decidi fazer isso em vídeo. Eu vou tentar soltar antes das 8. Espero aí que o Zoom me ajude a renderizar para que vocês consigam aproveitar o conteúdo para o mercado, tá? A ideia aqui é falar sobre o cenário de Ibov para a semana, um pouco de fluxo gringo. Agora eu estou finalmente no meu escritório com todas as ferramentas disponíveis e pronto para o ataque. Vamos que vamos, sem mais delongas, direto para a tela. Bom, pessoal, começando aqui pelo nosso majestoso e ponto de referência Ibov. Primeira coisa, para ficar uma coisa mais didática, eu limpei o gráfico, tá? Tirei aquele monte de Fibonacci que confundia algumas pessoas. Até porque o Fibonacci, a partir do momento que ele atinge o objetivo, ele tem que ser traçado novamente. Então, sem muito, de forma resumida e objetiva, a gente vê aqui para o Ibov uma região de oscilação para essa semana entre 134 e 137 mil pontos. São os pontos onde ele deve oscilar, tá? Rompendo ali, a gente tomando um movimento altista, rompendo o 137. A gente pode encontrar 141 mil pontos, que seria o próximo, que seria o próximo alvo, e perdendo ali a região do 134, a gente poderia vir a testar 130 mil pontos, tá? Que seria aí nossa região de fundo para o movimento atual. Pelo bico que está se formando aqui, quem gosta de usar indicadores provavelmente vai ver o seguinte cenário, ó. Indicadores sobrecomprados, porém com alto volume, o que mostra fluxo gringo, mas eu vou falar disso mais detalhadamente num outro momento. Então, o que que a gente tem aqui? Indicadores sobrecomprados, porém, se a gente inserir as médias aqui, ó, no diário, o que que a gente tem? A gente tem uma clara tendência de alta, né? Acima da média de 200, com a média de 20 virada para cima e a de 9 querendo embicar para baixo. Se houver o cruzamento para baixo entre a de 9 e a de 20, a gente pode buscar aqui a de 200. E me parece que esse movimento começou, tá? A gente analisando aqui, ó, a média curta querendo virar, tendo aí três fechamentos, ou até menos, né? Abaixo aí das médias. A gente tem um cruzamento entre essas duas médias e pode, retomar novamente aí até os 127 mil pontos, que seria a média gráfica de 200. Eu marquei 130 ali, porque para mim é mais importante a simetria do que a média. Fanta, por que que você pensa dessa maneira? Galera, porque o nome do indicador é média móvel, ou seja, é uma média de preço que se mexe ao longo do tempo. Muita gente tem um preconceito no sentido de conceito anterior com médias, de achar que não funciona porque foi rompida para cima ou foi perdida para baixo. Galera, o que acontece é o seguinte: média móvel é um ponto de referência móvel. Se vocês verem, tanto a Fibonacci quanto a análise gráfica clássica, quanto ondas de Elliott, quanto média móvel, eles estão todos interligados. Inclusive dão pontos até muito parecidos. A assimetria nada mais é do que um jeito de ler o mercado. Cruzamento de média, outro jeito de ler o mercado. No final das contas, se a leitura estiver correta, independente da metodologia que você usa, tende a dar mais certo do que o errado. Isso é mercado financeiro.
E outra coisa, média móvel é uma média de preço. Não significa que é um alvo, é uma região. Então, quem usa aí os famosos indicadores de força não sabe, mas está usando o cruzamento de média. E isso é muito importante a gente deixar claro, porque tem muita gente que é contra a média móvel, mas usa indicadores que derivam dela. Então, assim, o que eu quero dizer com esse vídeo é o seguinte: é importante que a gente tenha conhecimento para poder falar sobre aquilo que a gente usa. Mas voltando aqui para a análise, pelo que se avizinha, se a gente tiver uma semana baixista, pode aí ter um movimento de correção mais forte. Então, eu, Marcelo Fanta, olhando esse cenário, se o fluxo gringo não ativar uma compra muito forte, se ele ficar em linha com o mercado, no giro ou levemente vendedor, mais na região dos 130. Agora, se o gringo falar, não, agora nós vamos comprar, aí realmente a gente pode testar os 141 mil pontos. Em resumo, continuo com os pontos. Fundo, 130 mil para a semana, região de oscilação entre 134 e 137 e região de topo, 141 mil pontos. Agora, um papel que a gente tem que comentar, nossa querida Vale. Deixa eu tirar os indicadores aqui para não poluir o gráfico. Quanto mais limpo, mais assertivo. No semanal, a gente vê que ela chegou a testar aqui o topo do canal, mas não conseguiu romper. Em termos de semana, está em região sobrevendida, mas isso aqui acaba ficando irrelevante, já que a semana virou. Se a gente for para o diário, a coisa não fica bacana, tá, pessoal? Porque no diário a gente está com sobrecompra, os volumes não tão altos quanto deveriam para a gente retomar uma tendência com força e chegou a testar o canal, bateu aqui na nossa linha de tendência e não chegou a romper. Isso mostra, inclusive até os indicadores de força que eu estava comentando, as pessoas que usam provavelmente vão fazer vídeo dizendo que Vale não está tendo força para romper o movimento. Então, o que que acontece? Nessa região de preço aqui, pode entrar força vendedora. Se a gente colocar os indicadores, isso fica até um pouco mais claro, ó. Nas médias curtas, ainda cruzadas para cima, porém, a média longa aqui de 200, né, que seria a média de tendência, ainda agindo como resistência. E perceba, naquilo que eu estava falando, né, de confluência de operações, como a média de 200, que é uma referência de tendência, acaba batendo exatamente no topo do canal. Ou seja, é assim que o mercado pensa, é assim que o robô do Morgan, do Citi, do Merrill Lynch, é, do Scott Bank ou qualquer outro gringo vai operar, pessoal. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. Então, para a Vale, eu não estou muito animado, especialmente com o minério caindo 4%. Agora é aguardar ela corrigir para fazer venda de put nessa região aqui de baixo da mediana do canal, tá? Vamos ver como se avizinha a semana, mas eu não estou otimista para Vale, eu estou aguardando para vender put. Quem está vendido em call provavelmente vai ter uma semana aí para recomprar. Agora um papel que está me chamando a atenção, a nossa querida Rail, né? Rumo. Galera, graficamente, ela está numa clara tendência de baixa com gatilho, tá? Ela chegou a romper aqui a média aritmética de 200, ou seja, em termos de média aritmética, ela perdeu a tendência de alta. Na média exponencial, ela está testando, tá? E na média anual, que seria a média de 252 períodos, deixa eu ver aqui, está testando também.
E o que que isso diz para gente? Vou voltar aqui. Para mim, a Rumo vai ficar numa região aí de 21,08 e essa região aqui peraí, deixa eu ver onde eu marquei que eu não me lembro de cabeça, 23,21 seria a região de oscilação, com o fundo na região do 19,19 e o topo na região do 24,40. Esse ponto aqui, o que eu marquei de roxo, é o fechamento de gap no 19,96, aonde pode ativar aí venda de put com um pouco mais de força, pessoal. Se a gente passar para o semanal, fica um pouco mais claro, né? Esse movimento, essa semana foi bastante corretiva e pelo semanal está testando essa média aqui de 20, aonde se rompida pode buscar a média de 200. Vocês podem ver que é muito próximo da região de assimetria do gap. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com esse vídeo é: percebam como tem diversas formas diferentes de você olhar um gráfico, porém, quando você utiliza a teoria da maneira correta, como as coisas acabam confluindo para pontos semelhantes. O que pode acontecer, é que às vezes o ponto do fulano é 19,20, o ponto do ciclano é 19,18, o ponto do Beltrano é 18,90. Porém, são pontos próximos aí com referência para você operar. Eu vou ficar de olho na Rumo, na região ali do 19, a gente vai abrir venda de put. E bom, pessoal, para esse vídeo é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Do mais, a gente vai falando no grupo. Esse formato aqui é um teste, eu não sei como vai ser a percepção do pessoal em ver vídeo 7 horas da manhã, mas segunda-feira é um bom dia para fazer mudanças, né? Afinal, é de segunda que o pessoal começa a dieta. Por agora é isso. A gente se fala aí no grupo e eu vou, inclusive, abrir a sala de dólar para quem tiver disponível. Tamo junto, pessoal. Valeu!